Eu achei um insulto a mim, assim, a pessoa achar que eu ia gostar daquilo. Não se preocupa, abandona mesmo, vai com Deus. Ai, meu Deus, alguém tá te ligando. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Judé Trinco, sejam bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, a gente vai fazer uma nova linha editorial aqui, que vai se chamar Entre Linhas, vão ser uns vídeos um pouco fora do padrão, não é uma resenha, não é uma entrevista. E hoje a gente vai fazer um perguntas e respostas, vocês mandaram lá no Instagram. Pra quem não me segue, você pode ir lá seguir também, por favor. E é isso, vamos só começar com as perguntas. Muito obrigado a quem enviou. E a primeira pergunta é: se sua vida fosse um livro, qual seria o título do capítulo atual? Você quer responder também? Capítulo atual, nossa, difícil. Caos, eu acho que é um caos calmo também. Ai, não sei. Ah, vai caos calmo mesmo, que é um momento em que eu tô planejando muita coisa tá acontecendo. Eu acho que ainda vai explodir, mas no momento estamos no planejamento. Segunda pergunta: tem alguma leitura que te fez entender quem você é? Sim. Cada uma, na verdade. Eu acho que é muito difícil mensurar isso. É claro que algumas se destacam mais que outras. Tem livros que perduram durante muito tempo. Tem coisas que você lê e que ficam na sua cabeça anos e anos, e você vai lembrando, assim, partes dos livros bem ao longo do tempo mesmo. Tem outros que vão e voltam, são mais marés. Mas eu diria que o livro que talvez mais me marcou, assim, até hoje, talvez foi a Tetralogia Napolitana. Eu acho que é o que eu lembro que foi mais pessoal, talvez, porque Um Defeito de Cor, que é um livro que eu gosto muito e que eu já fiz resenha. Eu fiz resenha da tetralogia também, mas Um Defeito de Cor foi uma resenha muito marcante aqui no canal e que é um livro que eu chorei na resenha agradecendo por ter sido alfabetizado. Mas na realidade, eu acho que eu não me identifico tanto com a história. Eu acho que é uma coisa mais distante. E a tetralogia da Helena Ferrante foi um negócio que realmente, tipo, ontem, acho que hoje de manhã eu pensei nele, sabe? É aquela coisa que vai ressoando muito. Então, talvez foi o que realmente me fez entender mais quem eu sou. Me identifiquei muito tanto com a Lila quanto com a Helena. Então, essa coisa que eu fico mudando de uma para outra. O livro dá essa abertura também. Terceira pergunta: você já se arrependeu de uma opinião sobre um livro? Pior que já, acho que é pros dois lados. Eu já me arrependi de falar coisas positivas sobre um livro, mas eu não vou revelar qual que é esse. E já me arrependi de falar coisas negativas sobre um livro do Walter Ugumãe, que foi O Deus na Escuridão, que ele foi um livro do Clube do Livro da Genipapo. E eu lembro de gravar antes do clube acontecer, de dar uma opinião ali, e depois do clube eu fiquei tipo, gente, eu li errado. Eu li completamente errado. Tipo, eu não entendi o livro. Eu não entendi a pegada. Se você voltar na resenha, talvez você entenda. Assim, eu só tive um ponto de vista tão diferente do que era a proposta do livro que eu me arrependo super. Mas no geral, assim, não que eu anule tudo que eu falei no vídeo também, mas no geral é complicado, porque tem coisa que você fala que no dia seguinte você já não se identifica, tem coisa que demora meses, mas tem outros que dá uma angústia quando você publica e, sei lá, o Tudo é Rio, que eu falei super mal e que é uma questão até hoje, que as pessoas me param na rua, me param na rua é ótimo, mas até hoje pessoas falam, ah, eu vi sua resenha de Tudo é Rio, concordo super. Na época que eu postei, eu passava mal de nervoso de realmente achar que iam me detonar por causa desse vídeo. Mas eu reassisto ele, nossa, eu acho que eu concordo com tudo. Concordo com tudo, tudo. Tem livros muito famosos, sei lá, a resenha de Salvar o Fogo do Itamar Vieira Júnior também. É um trem que eu achei que ia degringolar e que eu ia me arrepender super depois. Mas eu olho também e falo assim, ah, não mudou tanto. Não que eu tenha relido os livros, né? Mas de qualquer forma, é aquela coisa que eu achei que ia ser um peso maior. Eu me arrependo muito mais da minha aparência em vários vídeos do canal, porque nossa, eu fiz umas maquiagens muito feias, Deus abençoe. Pergunta 4: o que te faz abandonar uma leitura no meio, tédio ou incômodo?
Olha, eu raramente abandono um livro de verdade. Tipo, é muito raro. Inclusive, o último que eu abandonei foi porque ele era muito grande e já não me interessava. Um livro em italiano que uma colega de italiano me deu. E aí eu fiquei, ai, já quero devolver pra ela um saco, assim, um porre. É o tipo de leitura que não faz sentido nenhum pra mim. Mas eu lembro muito do Hipnotista, que foi um livro que eu fui até o final. E se eu fui até o final daquilo, é porque eu aguento muita coisa. E já aconteceu um livro que eu nunca vou falar de quem que é, gente. Realmente acho que esse é um dos segredos que eu vou levar pro túmulo. Uma pessoa já me deu um livro que eu achei tão ruim que eu parei de falar com a pessoa. Eu parei de seguir ela. Eu... De verdade, eu achei um insulto a mim, assim, a pessoa achar que eu ia gostar daquilo. É óbvio que eu já não tinha intimidade, mas assim, foi uma situação periclitante, foi o que tá aqui, né? Foi um negócio que foi muito estranho, mas isso faz um tempinho já, então acho que nem se preocupem, não acontece há muitos anos de eu abandonar uma coisa, porque mesmo quando eu me entedio, o que é um negócio que eu entendo que livros têm fases, têm pontos altos e baixos, e acontece muito. Eu acho que isso é até uma sugestão para quem tem o costume de abandonar livro no início. Tem muito livro que ele engata depois. Tem muito livro que na metade ele deslancha e que é até surpreendente. Então, eu acho que vale a pena insistir às vezes. Mas assim, se você não tá com tempo. É porque eu leio um livro por semana também, né? Eu tenho esse ritmo já. Mas se você ler um livro por mês, no máximo, assim, aí não se preocupa, abandona mesmo, vai com Deus. Pergunta 5. Qual autor você gostaria de tomar um café, não para falar de literatura, mas de vida? Então, eu já tenho a sorte de ter contato com vários autores nacionais e de realmente ter essa troca. Já entrevistei alguns, vocês podem ir lá assistir. Mesmo que vocês não deem tanta visualização, eu recomendo, porque as entrevistas são muito divertidas, tanto de fazer quanto de reassistir. Eu já reassisti entrevista minha, inclusive. E eu gosto muito desses autores, não vou citar nenhum autor nacional, vou tentar fugir um pouco, até porque eu acho que é difícil essa pergunta, porque tem pessoas que eu gosto muito, que eu aprecio muito o trabalho, mas que eu não quero conhecer justamente para não ter esse medo de perder o brilho, assim, você perder o encanto. Eu prefiro algumas pessoas distantes em um pedestal e tal. Eu não vou tirar essas pessoas de lá. Mas tem gente que eu quero conhecer de qualquer jeito, assim. Um dia eu quero ter o mínimo de tempo possível com essa pessoa para entender como que a cabeça dela funciona. E aí eu penso em duas autoras, principalmente. A Irene Solá, que eu já falei tanto no canal, eu já elogiei, uma das minhas autoras favoritas da vida. Ela que publicou Canto Eu e a Montanha Dança e o Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, os dois que tem resenha aqui no canal, os dois que eu amei. E a minha vontade de falar com ela é assim, eu acho que eu ficaria parado olhando pra ela, igual você fica parado olhando pra um gato, assim, você fica só observando o ser existindo. Eu tenho um pouco isso com a Irene, é um pouco estranho, mas enfim. E a outra pessoa é a Mariana Henriques, que ela escreveu Uma Parte de Noite, um dos meus livros favoritos da vida. E ela também é alguém que a cabeça dela eu queria entender melhor como que é. São duas referências muito grandes pra mim. E elas eu não teria medo de conhecer e de perder o encanto. Eu acho que valeria a pena esse choque de monstros. Pergunta 6. Qual livro você ama, mas não sabe explicar o porquê? Então, esse na verdade não é difícil de pensar porque eu sei exatamente qual livro que é. Tem um livro que chama O Obsceno Pássaro da Noite, do José Donoso, gente. Que esse livro eu entendo em partes, obviamente, né? Como se eu não entendesse nada do que eu gostei. Mas ele é muito estranho. E ele é muito perturbador. E ele. Nossa, ele tem alguma coisa que não encaixa nele. Eu vejo um desencaixe nesse livro muito evidente. Ele tem uma troca de momentos que eu acho que não funciona tão bem, mas eu não ligo. Tipo, não me importa. Eu não sei explicar, mas não me importa. O livro parece que tem a primeira metade meio separada da segunda de um jeito estranho, mas não me importa. É um livro. Nossa, é um calhamaço, assim, é uma bíblia, mas. Nossa, o José é alguém que eu quero ler, inclusive, um outro livro dele, que eu esqueci o título, mas que a Carol vai colocar aqui na edição. Um livro da Mundarel, que eu tô muito curioso pra ler. Mas é um autor que eu sei que é muito importante pra literatura latina, assim. Eu acho que ele é chileno, a não sei que eu esteja doido.
Mas é uma pessoa que a escrita já é muito boa e o livro em si tem muita coisa boa, mas eu sei que eu poderia ter detestado esse livro em outro momento da minha vida, mas quando eu li eu amei e eu ainda lembro dele com carinho. Então, essa coisa. É porque ele é meio surrealista, ele parece um quadro do Bosch. É essa a referência. É um quadro do Bosch, esse livro. E não sei explicar muito bem, mas é isso. Pergunta 7. Tem algum livro pelo qual você tem muito carinho, mas não tem coragem de reler? Você relê livros? Eu lembro quem mandou essa pergunta, foi a Priscila. Eu tirei os nomes aqui no roteiro, mas enfim. Priscila, um beijo. Priscila, eu fiz a resenha de O Sete Maridos de Evelyn Hugo com ela há muito tempo atrás. Você precisa voltar pro canal, Priscila. Mas, enfim, a pergunta... Tem livro. Eu acho que igual série também, que a gente assiste na infância, que a gente fica com aquela apreensão de reassistir, igual filme também, qualquer obra de arte, a gente fica com muito medo de ter amado muito em um momento da vida e depois voltar àquilo. Mas eu tenho um pouco de medo de reler Jogos Vorazes. Eu acho que eu gostei muito, foi muito marcante, foi uma experiência fundante da minha persona literária. Tenho um certo medo em reler, em identificar umas coisas que eu não goste. Eu tenho medo de reler um livro da Conceição Evaristo que eu acho que eu vi umas críticas negativas depois que eu fico até em dúvida, que é o... Ai, o do Menino Grande, como é que é? Canção para Minar... Ai, Jesus, Canção para Minar é ótimo. Canção para Ninar, Menino Grande, dela. É uma resenha que eu fico meio assim, do canal também. Mas, enfim, eu acho que não costumo reler livros, e é algo que eu sempre preguei. Eu acho que eu tirei da minha mãe isso, porque ela não revê filme. É muito raro ela rever um filme. É assim, realmente, ela acho que consegue contar na mão. E é algo que eu também trouxe pra mim na leitura e não me interessa muito reler. Um dos únicos livros que eu considero reler só pra trazer pro canal e só por esse motivo é o Temporada de Furacões da Fernanda Melchor. É o único livro que eu considero reler ultimamente, assim. Mas tem outros que eu acho que ao longo dos anos eu vou mudar um pouco essa opinião, mas no momento eu não releio livros. Pergunta 8. Quais seus filmes favoritos? Eu não vou fingir, eu realmente pensei no que eu ia responder e eu vou falar 4 filmes, gente, vamos lá. O primeiro, A Montanha Sagrada, do Alejandro Jodorowsky. Esse é o tipo de filme que, se você pesquisa no YouTube, vai aparecer algum vídeo de alguém falando assim, o filme mais doido que você já viu na vida. É esse tipo de filme. É muito estranho. Eu recomendei ele num clube do filme que eu e meus amigos fizemos na pandemia. Uma amiga não acabou de ver o filme, de tão estranho que ela achou. Mas quem viu até o final adorou, porque ele é uma metade. Assim, ele tem tanta coisa, mas tanta informação. Tem um monte de bicho, tem um tarô. Tipo, o Jodorowsky fez um tarô só pro filme. Ele é muito experimental, talvez. Ele tem muitas críticas sociais. Ele fala sobre o significado da vida de um jeito muito estranho. Mas é a minha cara. Eu amo, amo, amo Jodorowsky. Eu acho que... Nossa, é difícil explicar. Vai passar umas imagens aqui, eu vou pedir pra Carol colocar, porque é um trem muito estranho. Esse filme é velho, velho, velho. Mas, assim, pra resumir, pra falar dos outros filmes, foi um filme que não foi indicado a Cannes. Tipo, acho que ele não ganhou prêmio em Cannes porque não conseguiram categorizar ele na época. Ele não encaixava em nenhuma categoria, então ele não ganhou nenhum prêmio. Mas foi um filme muito agraciado, assim, foi reconhecido. Mas ele era tão estranho que era difícil de definir o que estava acontecendo. Outro filme é o Close, aquele filme belga, que ele é um filme muito triste, um filme que é o mais recente que eu vou comentar. É um filme que me pega muito por vários motivos. Um dia vocês vão entender melhor essa história, um dia eu conto melhor essa história. Mas eu acho um filme lindo, lindo, lindo. E é muito pessoal, assim, o motivo de eu gostar dele. E realmente, um dia vocês entendem, um dia alguém faz uma edição conectando as coisas, mas é um negócio que é um tópico muito sensível e que vai muito longe, assim. Quem acompanha o canal entendeu mais ou menos por que eu tô falando desse filme. Outro é o Rocky Horror Picture Show, que é um musical totalmente LGBT, totalmente queer. É também muita pataquada, tem essa coisa do terror, tem essa coisa ficção científica. É a minha cara, pra quem me conhece, quem me conhece sabe. Mas essa coisa também... Eu queria ser mais rock horror ainda. Meu sonho no canal era vestir uma roupa igual aquilo. É muito estranho, mas é muito divertido. E o último filme
é A Chegada, aquele filme da Amy Adams, dos alienígenas chegando. E esse se conecta. Ah, não, esse é baseado num conto. Esse é baseado num conto. Eu achei que eu tava falando só de filmes que não tinham nenhuma relação com literatura, mas esse é baseado num conto que eu nunca li, inclusive, que eu deveria ler. E olha que eu amo o filme. Mas essa questão da chegada, propriamente, desse contato que você tem com a outra pessoa e você tentar entender o que que o outro comunica com você, eu acho que é a mensagem do canal como um todo. Eu fico até meio emocionado, assim, porque eu chorei, acho que nos primeiros 5 minutos de filme, de entender, assim, a personagem da Amy Adams se esforçando pra entender aqueles bichos, e a mensagem toda do filme é muito pessoal, dialoga com a minha formação em matemática, no meu bacharelado, dialoga com muita coisa da minha vida, eu já tô quase chorando, mas é isso, esse filme realmente vai muito fundo, mas todos vão. Eu tava doido pra responder essa pergunta. Pergunta 9. São 10 perguntas, gente, pra quem já tá aflito, quem tem ansiedade. Pergunta 9. Você lembra qual foi o primeiro livro que te conquistou? Pior que eu lembro. Olha só, foi um livro de uma rata que chamava Ninoca, eu acho. Óbvio que é um livro da infância, né? Foi um livro que era esses livros que você desdobra e que as coisas desdobram, sai, o livro cresce, assim, eu esqueci o nome certo disso, tem um nome. Mas foi esse livro que ela tinha uma cozinha e que, tipo, tinha a casa dela e você tinha que ir abrindo as coisas e descobrindo. E eu lembro porque era um livro que eu não tive, foi um livro que tinha na escola. Então foi muito a experiência da biblioteca também, de você ter o contato com algo que não é seu e que você tem que tomar muito cuidado e que acho que tinha essa coisa coletiva de ler com os outros também. Então eu tenho muito carinho por esse livro. Eu nunca mais vi. E voltando naquela pergunta de coisas que você tem medo de reler, o medo de reler um livro infantil. Mas, sei lá, eu acho que um dia eu ainda mereço. Eu mereço, é ótimo, mas olha o ato falho. Mas, não, eu mereço um dia ter emoldurado esse livro, assim. Eu acho que seria muito fofo ter esse símbolo. Eu acho que um dia ainda vai fazer sentido. Quando eu tiver uma casa grande, eu ainda vou querer ter isso. E a última pergunta: pensa em selecionar uns livros para vender? Eu imagino que a pessoa que perguntou isso já sabe que eu vendia mais livros lá no Instagram. Eu tinha uma biblioteca maior para poder fazer isso também. Mas a real é que eu me desfaço de todos os livros depois que eu leio. Tudo que está na minha estante é ótimo. Tudo que tá aqui, realmente não estou mentindo, eu não li ainda. Então, é tudo que eu não li que tá aqui. E eu, depois de ler, ou eu vendo o livro, ou eu dou o livro. Inclusive, existe um Instagram que vocês podem seguir, que vocês podem ajudar o projeto que se chama Livros em Todo Lugar, que eles distribuem para várias escolas, se eu não me engano, bibliotecas públicas também. Eu não entendo bem a distribuição, mas eu confio na equipe ali, né? E ou eu dou de presente. Então, recentemente, ultimamente, eu não tenho vendido muito porque eu tenho dado muitos livros que eu tô lendo de presente. Mas eu tenho alguns para vender. Quem ficar atento, vou vender lá no Instagram. Eu sempre vendo por um preço muito, assim, simbólico, praticamente. Sei lá, metade do preço original, porque eu quero que o livro continue tendo uma vida, que as pessoas continuem lendo, que vejam no canal depois, especialmente, que se identifiquem e tal. E aí eu tenho essa política, eu não tenho essa coisa de ter uma biblioteca, nunca tive esse apego. Tem livros que eu tiro a dedicatória, mas que eu me desfaço. Tipo, eu pego ali a assinatura, mas depois ele vai para outro lugar. Ultimamente, alguns eu tenho dado com a dedicatória, quando eu acho que é interessante a pessoa que vai receber ter aquela dedicatória também. Eu acho que é bonitinho isso. Mas enfim, tô vendendo ainda, devo postar esses dias uma leva de livros. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Para quem quiser mandar perguntas no futuro, você tem que me seguir lá no Instagram e ficar atento. Eu vou postar uma caixa de perguntas lá. E é isso. Semana que vem a gente volta com resenhas, mas quem sabe um dia eu volto aqui com outros formatos diferentes também. Vamos testando aí nas entrelinhas. E um abraço e um beijo. Me sigam, se inscrevam no canal, por favor. Curtam o vídeo, comentem também. E é isso. Agora sim, um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.